calma. A questão é, aconteceram tantas coisas aí, e eu não tô por dentro de tudo, então vamos primeiramente falar como tá o cenário atual da corrida presidencial. Vocês sabem que já vieram aqui quase todos pré-candidatos, tá faltando o Caiado, que já tá marcado pra semana que vem, e o Lula tá tentando. O cara tá enrolando a gente lá, o assessor dele, né? Vem aqui pra Brasília, a gente vai pra Brasília. O Lula tá enrolando a gente há 20 anos. Não é de agora, né? Que sotaque é esse, velho? Só tô enrolando. O cara quer que a gente vá lá, desde que seja ao vivo e seja o mesmo tempo de todo mundo. Tem que ser a mesma regra pra todo mundo. Então, vejam aí, todos os pré-candidatos já passaram aqui, tá faltando só o Caiado que tá marcado e o Lula que também prometeu marcar. E depois vem a rodada com eles como candidatos já, e depois debates, né? Então, Kim, Você vai fazer debate aqui? não aqui, mas em outro lugar, mas vai fazer debate. Opa! Você vai promover o debate? Sim, Debate sim. presidencial? Sim. Caramba. Oxe. Nós e Metrópolis juntos, a gente vai fazer. Você vai ser o mediador? Sim. Olha lá. Fina, mano, Ô, meu, algum veículo dá de aquela imprensa ajuda, hein? sério deu credibilidade pro Caralho, meu. Ô, Vilela, dá mais tempo Corta pro os nosso. caras aí, corta os caras. Quando ele começa a falar essas coisas, você tem que saber e já entra aquela tela assim, sabe? Quando você sai do ar, assim, e pá, e volta aqui. Mas vamos lá, ajuda o pessoal a entender como que tá essa corrida aí, porque parece que tá tão... A impressão que dá é que não começou, quem tá de fora tá morno, ninguém ainda tá se falando isso. Quando que vai começar realmente o quebra-pau, hein? Cara, na verdade é o seguinte, o que acontece? A gente veio de 2 eleições onde as esperanças estavam muito afloradas. Né? Em 2018, o brasileiro tava... Os caras aqui, o Vilela repensando toda a amizade com o Kim. Em 2018, a gente teve o auge da Lava Jato, Lula preso em abril de 2018, a galera falando, meu, agora vai moralizar tudo, agora o Brasil vai ficar bom, não sei o que lá. Jair Bolsonaro sem tempo de TV, sem fundo partidário, sem histórico de eleição majoritária, quase ganha no primeiro turno. As manifestações estavam pegando fogo, tava tudo assim, tava aquele espírito de nuvens de algodão. O Brasil vai ser finalmente um país conservador, de direita, austero e sério, parará. Jair Bolsonaro destrói toda a esperança das pessoas mais à direita, vai para 2022 com uma eleição da esquerda se juntando ao redor do Lula, falando o amor tem que vencer, porque o fascismo tem que acabar. Mas foi uma eleição que ninguém saiu satisfeito, nem esquerda nem direita, ficou um gosto meio amargo. Mas existia uma parada que era o seguinte, cara, o Lula, porque o Lula estava preso em 2018, então o retorno do Lula como um herói que estava preso e veio para redenção e que vai fazer o amor vencer. E houve um movimento midiático, né, um movimento até estético dos próprios artistas de transformar o Lula, que é uma figura velha da política, né, passou por escândalos como Mensalão, Petrolão, como uma figura cult, uma figura pop, uma figura, você é da turminha se você gosta do Lula, tanto que ele pegou muita gente da Gen Z, né, a geração Z, opa, fechou. O que acontece agora? Nós estamos numa eleição onde todo mundo sabe que o lulismo é uma porcaria. O Brasil está uma merda, cara. O teu poder de compra tá horroroso. Nós estamos pagando essa sensação, cara, que entra gente, sai gente, fica a mesma coisa. Exatamente. E a galera da direita falando, mano, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou ter que agora começar a passar pano pra Flávio Rachador com escândalo de Vorcaro. Então tá todo mundo meio, tá tudo uma merda, o Brasil não vai mudar. E a gente não pode deixar isso acontecer. Porque é justamente esse sentimento que faz os políticos do Centrão, que são quem dominam o Brasil, continuarem ali com seus currais eleitorais fazendo a mesma coisa de sempre, que é roubar a gente. Né? A gente tem que renovar a esperança e aprender com os erros do passado. Né? Tá, é isso que tem que acontecer. Hoje o que a gente vai falar? Vai falar de cenário da política, prováveis consequências desse ou daquele candidato vencer, cenário externo, porque eu acho que não teve outra eleição que tem tanta gente olhando para cá, né, para o que vai acontecer. Sim. O mundo tá olhando, China e Estados Unidos principalmente, e a gente vê isso que o Arthur falou, que, cara, a gente parece que não sai muito. Ou é petismo, ou é bolsonarismo, e todo mundo votando em um para o outro não vencer. Não tem terceira via, não existe mais esse termo, não tem quarta via, não tem mais possibilidade de ninguém menos radical ganhar. Cara, não existe terceira via mesmo. Não existe. Eu nem acho que deve existir. Por que chama terceira via? Terceira via é isso? Não é nem bolsonarismo, não é nem esquerda nem direita? Na verdade é o seguinte, a terceira via ficou consolidada em 2022, quando as pessoas não queriam votar nem no Jair Bolsonaro e nem no Lula. E não surgiu essa terceira via forte? Quase surgiu, só que na época quem estava bombando, né? Mais ou menos era o Sérgio Moro, que não tinha condições de liderar processo algum. Né? Hoje o que a gente fala é o seguinte, não tem que ter terceira via. A gente vai ter sempre a esquerda unificada, sob uma pirâmide bem hierárquica ali, organizada, principalmente sobre o petismo, e nós precisamos entender que a direita não pode ficar refém de Bolsonaro, acabou.
A direita não pode ser um movimento que, como o Flávio Bolsonaro está fazendo agora, é um movimento que promete 70 milhões de celulares para mulheres, que promete aumento de Bolsa ele tirou Família. essa ideia, cara? Ele tirou da bunda dele, cara. Ele tirou da bunda Eu dele. gostaria que você... É um programa sério aqui, eu gostaria que você Ele tirou pensasse... do rasgo anal que ele tem Muito- na parte traseira do seu Eu corpo. tenho um decoro Porque- a zelar, porque então não- assim... porque ele é não meu tem nem- tradutor. Não, é porque não faz nem sentido, não é nem ninguém tá pedindo por isso, não é nenhuma É que prioridade. eu acho que o bolsonarismo tá numa crise, né? O Flávio especificamente, Ele falou numa agora crise também com que- o público que feminino por conta da não- Michelle, né? E falou também que não só vai manter o Bolsa Família, como se você conseguir... Ele vai aumentar o Bolsa vai Família. aumentar e mesmo você tendo emprego, Ó, você continua O Flávio recebendo. Bolsonaro nós saímos de uma campanha em 2018, onde o Jair Bolsonaro, pô, a família é coisa de vagabundo aí, É. pô. Pra um movimento onde o Flávio Bolsonaro fala, os R$600 por mês que você ganha de assistencialismo é do Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro que te deu, que não deu coisa nenhuma, nós é que estamos pagando, né? Prometendo o celular pra todo mundo, prometendo essas coisas e se defendendo de escândalos de corrupção que não param de aparecer. Então a direita hoje, que está apoiada no bolsonarismo, viraram fãs de político, passadores de pano, que rezam na porta do presídio. A gente não pode ser isso, cara. Então não tem que ter terceira via. A direita tem que entender que mas não existe bolsonarismo. Se vier um candidato, você pode não estar querendo chamar de terceira via, mas vamos chamar do quê? Porque se vier um candidato subir, como alguns estão subindo porque o Flávio está caindo e o Lula cai, a popularidade dos dois. Não é terceira via, é o quê então Cara, esse a terceiro gente pode candidato? chamar do candidato de direita, porque só tem um candidato de direita. De nessa eleição. esquerda não vai aparecer nenhum que pode abocanhar um pouco a Não, É nem, difícil. não teve nem pré-candidatura. Não é nem difícil. Por quê? é que, Porque o assim, PT não deixa, o lulismo não deixa ninguém crescer. O cirismo morreu. Posso dar minha pitada sobre Vai o lá, PT? vai lá. Eu sou um curioso do PT, porque a estrutura de como o PT destruiu o resto das outras esquerdas e como o Lula destruiu as outras lideranças é um processo que as pessoas precisam entender. Mas foi algo pensado ou Pensado, aconteceu? não, pensado. O Lula deliberadamente sempre destruiu qualquer liderança à esquerda que pudesse ameaçá-lo. Marina Silva, quem mais? A Marina, Ciro. vamos só fazer não só um histórico, mas uma explicação de cada figura. Tá. O Ciro, né, ele foi colocado como um traidor, né? O Quando? cara que, a partir do momento que ele passou a criticar o Lula, né? Dentro da esquerda, Tá. o Lula colocou a pecha de traidor, colocou a pecha de que, na verdade, ele estava defendendo interesses provincianos, que ele só estava preocupado em eleição do Ceará, que ele só estava preocupado com o PDT e não estava preocupado com o projeto da esquerda, né? Essa foi a pecha que o Lula colocou no Ciro para derrotar, ou que o Ciro também era incapaz, porque ele falava muito complicado e era incapaz de derrotar a direita, porque não tinha linguagem do povo, né? Com a Marina, vamos lembrar, nessa época da eleição em 2014, a Marina estava em primeiro lugar. Verdade. Tava Tava muito em primeiro forte. lugar. Aí duas coisas, né? Uma coisa que a gente pode falar aqui rapidamente, isso só mostra que pesquisa a esse tempo não é nenhuma demonstração de quem vai vencer ou de quem vai perder. Nesse momento, Marina Silva estava em primeiro lugar nas eleições de 2014. A Marina Silva fez uma campanha... O que acabou com a campanha da Marina? A Marina tinha uma proposta da independência do Banco Central. Sim. O PT colocou na televisão uma propaganda com um monte de brasileiro, né? Um monte de brasileiro não, vai? Uma família, né? Numa mesa de jantar e o prato vazio. Ah, Você lembra disso? Lembro. Ela falou aqui, eu entrevistei ela falou quanto ela é sentida por isso. E eles criaram uma... Exato, eles criaram a notícia falsa de que Banco Central Independente é povo passando fome. É. Que Banco Central Independente significa que todos os banqueiros que iam decidir para onde vai o dinheiro do povo e não o representante eleito. Essa foi a narrativa que eles criaram. Então, Lula destruiu a Marina e que também mostra um pouco da espinha de geleia da Marina, né? Porque ela falou, né, ela falou no Roda Viva, inclusive, que quem inventou fake news foi o PT, né? Ela passou por esse processo de destruição, né? Ela quase virou pó, sim, ela quase desapareceu da política por causa dessa campanha do PT. Ela também falou do escândalo de corrupção do PT na época da Lava Jato, tentando antagonizar com o PT. Não conseguiu e aí aceitou ser ministro. Assim, é uma demonstração de que não acredita em nada, de que não tem nenhum caráter, né? De que você tá falando que o cara mentiu, que ele é corrupto, que ele destruiu sua vida, que ele é canalha. Aí depois você vai lá e aceita ser ministro desse cara, né? Obviamente você não tem convicção nenhuma, você só quer o poder. Muito bem. Outro elemento, dentro do próprio PT, o Lula também sempre fez questão de garantir que nunca surgiria nenhuma nova liderança, né? Nem Por o quê? Haddad, ele não Pra não trabalhou ameaçar. com o Eu Haddad. vou entrar nisso aí. Ah, tá.
Ele só Não precisa ser levantou... grosso também, tá? Eu só tô perguntando. Calma, velho. Bom? Tá entrando na Haddad, Não, mas velho. aqui é assim mesmo. A gente vai perguntando. E você viu? Você interrompeu ele de entrar na Haddad, ele ficou bravo. Ah, vai pra outro podcast, então. Vai, manda aí. Cara, eu acabei de entrar em você, vou entrar na Haddad agora. Tá bom. É... Mas você ia falar de alguém antes? Pode falar. Não, Tá. tá bom entrar em vocês dois. O Haddad. O Lula sempre fez questão de levantar lideranças que sem ele não seriam nada. Que dependem da Dilma figura dele. e Haddad. A Dilma, sozinha, É, nunca ganha eleição nenhuma. A Dilma é um poste do Lula. cacófato isso. Da mesma maneira... Nunca ganha é cacófato. Nunca ganha. Você quer deixar eu explicar ou não, caralho? Claro que eu não quero deixar. É óbvio que eu tô colocando um monte de obstáculo pra você pra ver se mesmo assim você consegue. É óbvio. É um teste pra Tá você. bom, explicação com barreiras aqui. Não vai. Exatamente. Ô, Moco, bicho, Olha, vamos lá. fogo. Mas vamos lá. Eu entendi. Ele não, Sempre fez questão de levantar figuras que sem ele não seriam nada, né? Por quê? Pra ele não ser ameaçado. O Haddad é a mesma coisa. É. O Haddad não empolga ninguém, o Haddad não tem carisma. Dentro do próprio PT, as pessoas culpam o Haddad pela derrota de 2018, dizendo que ele tem um tom muito professoral, que o jeito que ele fala parece snob pro nordestino. Essa é a briga dentro do PT, que é a ala do Camilo Santana. Que pós-PT, e aí eu vou, se o senhor Arthur Duval me permite, apresentarei uma divergência da sua exposição inicial. Claro. Que ele falou, não, vai ter a esquerda hierarquizada Isso. e organizada e tal, e a direita lá vendo quem é que vai enfrentar. Brigando entre si. Eu acho que agora a gente tá no momento definitivo pra um racha histórico na esquerda. É mesmo? Por quê? Essa é a última eleição do Lula. Ganhando ou perdendo é a última eleição dele. Com certeza. Sem o Lula não existe um sucessor orgânico da direita que una Da da esquerda. esquerda, Da esquerda. que una a esquerda, né? Não tem ninguém que não vejo também. dentro do próprio PT, é o que eu costumo falar. O Boulos não é esse cara. Não é, dentro do próprio PT vai ter uma guerra civil E o Boulos? pra saber quem vai. Calma, Tá. vai chegar lá. Vai entrar no Eu Boulos ainda vou também. entrar Vai no entrar no Boulos. Boulos. Já entrei em você, no Haddad, no Lula, na Divina Dilma e em agora mim não, no cara. Boulos. Vai ter a briga dentro do PT entre o Camilo Santana e o Haddad. As duas facções. Tá. Quem perder, eu tenho certeza, vai sair do PT. A ala que perder sai do PT, vai pro PSB, vai pro PCdoB e lança a candidatura pra concorrer com o Haddad ou com o Camilo. Acho que os dois vão disputar, né? Isso, próxima eleição. E aí, os outros partidos de esquerda que hoje são reféns do Lula vão se sentir livres para lançar candidatura própria. O PDT lança candidatura própria, o PSB lança candidatura própria, o PCdoB pode lançar candidatura própria, o PSOL pode lançar candidatura própria, né? O próprio Boulos pode liderar o PSOL e na tentativa de suceder o Lula, porque o Boulos vai ter duas alternativas, né? Ou ele se filia ao PT, porque ele tá na ala do PSOL que não quer ter candidato próprio, né? Na ala mais lulista do PSOL, e o PSOL tem outra ala que acha que o Lula é de direita demais para ser apoiado pelo PSOL. A ala da Sâmia? Então é a ala da Sâmia, né? Que foi perdedora nessa, né? A ala da Erika Hilton é a ala do Boulos. A Erika Hilton é mais... acha que o Lula é um cara bom pra representar e que o PSOL não tem que ficar criando racha com o PT. Mas passou Lula, acabou. Aí, mano, o PSOL vai declarar a independência, a PDT vai declarar a independência e o PT vai rachar. Então, eu acho que essa eleição pra esquerda vai ser o caos, porque o Lula pensou mais nele mesmo do que no futuro do PT ou da esquerda, e isso pra gente é ótimo, né? Do outro lado, e aí eu acho que você e Arthur não estavam discordando, mas só utilizando palavras diferentes. Sobre a terceira Porque via. o que você chama de terceira via é algo fora do bolsonarismo e do Isso, petismo. Exatamente. O que o Arthur tá chamando de terceira via é algo que seria fora da esquerda ou da direita, né? E ele falando, ó, não vai ter algo fora da esquerda ou da direita, vai ter, e é o campo que a gente disputa no Partido Missão, quem liderará a direita para derrotar o PT, né? Agora não vai ter uma nova ideologia alternativa, né? Que na realidade é o que a gente tava falando. Isso faz diferença, na real? Porque parece que é tudo meio nominal. O povo não tá pensando em esquerda e direita, tá pensando Lula e Bolsonaro, não é? Foi essa onda que o Lula tentou surfar na Não última é? eleição, né? Ele criou o chamado Frente Ampla, né? Olha, eu não estou aqui como um candidato de esquerda, eu sou parte da Frente Ampla, tem aqui o Geraldo Alckmin comigo pra provar isso, que em tese seria alguém de direita durante a vida inteira dele, tem até a Marina Silva, que o Kim colocou, né? Que é alguém que já me criticou, e ainda assim estamos todos de mãos dadas, né? Simone.
A Simone, tanto que ele faz aquela entrada, né, subida da rampa do Planalto, de mão dada com todo mundo, né, falando assim, olha só como o amor venceu, a democracia venceu. Então acho que ele tentou surfar muito essa onda que você tá falando, que olha, não seria uma esquerda e uma direita, e é isso que eu acho que o Arthur tá querendo refutar, olha. Sim, na prática. É sempre uma esquerda e uma direita. E na prática foi uma esquerda, né, no governo do PT foi. Eu acho que no ponto, ainda que eu acho que existe um eleitorado muito importante, que é o eleitorado base, que se define de direita e quer um representante de direita, tá? Mas esse não é o grande eleitorado, porque o grande eleitorado nem se identifica com um nem com o outro, não acompanha a política no dia a dia. Entendi. Mas o grande eleitorado que nós chamaríamos, no sentido amplo, de direita, é o antipetista. E eu acho que existe um cálculo pragmático do antipetista de quem é que derrota o PT. Que na realidade, no final das contas, é esse o voto que a gente vai disputar, né? Se do cara que fecha o nariz, que eu acho que a maior parte dos eleitores do Flávio hoje em pesquisa é o cara que fala, puta, eu voto no Flávio porque ele tá na frente e eu quero derrotar o PT, mas eu não sou o Bolsonaro, pelo contrário, tenho vergonha de defender o Flávio, eu acho, puta, tem que defender esse cara, né? Tá difícil defender o Flávio. É isso que o Kim falou também, saiu uma... Mesmo dentro da direita, ou os caras defendendo mesmo, Lógico. com a mesma força. E mais, tá constrangedor, não tá. Eu tô vendo até o constrangimento dentro da direita. Tá tão difícil, que isso é outra coisa que a gente tá falando. Eu não sei como os bolsonaristas true mesmo, o cara que é flavista, eles não estão percebendo. O Nicolas tá percebendo isso e ele tá formando um time dele que já tem uma galera, meu. É Michele, o Silas Malafaia já pulou pra lá, o Marco Feliciano já pulou pra lá. Essa galera toda já tá assim, meu, vamos fingir mais um pouquinho que a gente gosta do sobrenome Bolsonaro pra gente não perder o apoio Isso agora. na frente. Deixa ele se ferrar aqui agora nessa eleição. Mas e nos bastidores? Eles estão trabalhando Não, ao contrário, isso eu tô falando nos bastidores. Os caras nos bastidores estão falando Não, o mas seguinte, então, mas preparando quem? Porque eles devem ter o alguém na próprio cabeça. Nicolas. É o próprio Nicolas. Mas pra essa eleição não dá. Não, pra essa não dá, e nem pra próxima. Então, que mas nem eles tem já estão ideia. contando com uma Mas derrota. É lógico. Ninguém quer mais que o bolsonarismo perca do que esses caras. Por Nicolas, cara, isso é uma coisa que parece uma coisa... Ela é contra-intuitiva, mas entenda só. Para o Nicolas é mais vantajoso que o Flávio perca a eleição. Porque se ele perde a eleição, aí acaba. Aí o sobrenome Bolsonaro mostra que não tem força nenhuma mesmo. Aí ele fala, meu, esquece Eduardo, esquece Flávio, esquece Jair Renan. Veja essa nova direita. Exatamente. Aqui a nova direita, que eu sou... Eu respeitei o Bolsonaro até onde deu. Eu vou dar exemplos para você. Quando o Bolsonaro mandou votar no Hugo Mota para presidente da Câmara, o discurso do Nicolas foi patético. Foi, eu não confio no Hugo Mota, mas eu confio no capitão. Ele tá mandando votar, eu vou votar. Quase como quem diz, quando der merda, saiba que a culpa não é minha. Já aqui em São Paulo já mudou, né? Não, a mesma coisa agora. Apoiou o Marçal. Exatamente, cara. O time dos caras fechado com o cara vai lá e fala assim, não, puto, o Marçal tá popular pra caramba, estamos aqui com todo mundo. Ele vai se diferenciando aos poucos, entendeu? Essa do Flávio agora... Cara, ele não veio a público defender uma coisa do Flávio, no jeito que ele faz mesmo. Foi cobrado, vídeo de parede preta, camisetinha preta, põe no meu Insta aqui, faz story, faz tweet, faz vídeo no YouTube. Vai defender o cara, não, ele faz o mínimo necessário, o mínimo, justamente para se diferenciando. Então, isso é um sintoma de que o bolsonarismo não tem condições de liderar nenhum processo. E nós precisamos de um processo de mudança estrutural no Brasil. Não adianta a gente fingir que, vamos votar no menos pior aqui, porque o menos pior pelo menos não é PT. Não, cara, a gente precisa de alguém que tenha a coragem de fazer, inclusive, reformas impopulares. Eu tô na frente de um cara que teve a coragem, teve a ousadia de apresentar uma PEC para desvincular a BPC do salário mínimo. Caralho, o Vilela fez isso? Eu tava pensando nisso, eu tava na frente. Posso falar, é o tipo coisa que um bolsonarista faria. Não, Arthur, não. Sabe, não fala das coisas, não. Entendeu? Eu tô na frente de pessoas que escreveram um livro para falar, mano, nós precisamos fazer isso aqui. Escolham as nossas propostas para tentar refutar e pra gente tentar melhorar elas, porque a gente precisa de propostas objetivas. E esses atos falhos do pessoal da esquerda, deixando claro que eles não querem que ataque o Flávio. Vocês viram, né? Algumas declarações. Óbvio, cara, puta presente, pra quem não tá sabendo, cara. então, mas pra quem não tá sabendo, explica o pessoal. O pessoal do lado do PT não quer que o Flávio saia dessa disputa. É óbvio que não. Isso inclusive foi o seguinte, no final do ano passado, quando o Flávio Bolsonaro foi decidido que seria o candidato, porque, não sei se você lembra, tava uma disputa entre o Tarcísio e o Flávio. Aí o Flávio, não, meu pai falou que sou eu. Tá Kassab veio aqui e falou que preferia o Tarcísio. Sim. É que o Kassab também prefere o Tarcísio porque faz... Claro. Esse é outro sintoma também. O Tarcísio também não é... o Tarcísio é verdadeiramente de direita. Gente, o Tarcísio foi ministro da Dilma. Ministro não, ele foi ministro da Dilma. Ministro, Ministro da Dilma. Não.
Não foi ministro da Diretor Justiça. do DENIT. Ele Não trabalhou no governo Não, do PT. foi ministro do Temer. Ele era um Quer dizer, funcionário- ministro do Temer não. Ministro do Ele Bolsonaro. Ele foi ministro do Bolsonaro, foi assessor especial do governo Temer e do Moreira Franco, e antes ele foi diretor do DENIT, da Dilma. Exatamente. Então, o lance é o seguinte, não é isso. É que existe uma aliança do Centrão que tem o seu favorito, que era o Tarcísio. Não é o Tarcísio, é o Flávio. Beleza, o que a esquerda fez? Qual que era a chapa do sonho deles, do Centrão? Tarcísio e quem quer que esteja na chapa. Aí vai compondo. E Ciro Nogueira antes dele ir quase preso. Exatamente. Aí E agora o que acontece? mudaram os planos. Puta, vai o Flávio. Repare, do final do ano passado até mais ou menos final de maio desse ano, não teve ataque da esquerda contra o Flávio. Não teve. Não teve? Fica quieto, velho. Pra que você vai atacar o cara? Deixa ele chancelar que ele é o presidente. Aí sim os caras vão atacar. E vou dizer mais, eu tenho certeza que estão segurando mais coisa pra chegar na campanha. Todo mundo tá falando isso. Tenho certeza absoluta. Né? Tenho certeza absoluta. Posso fazer um histórico e ao mesmo tempo saber dizer uma coisa aqui para o Vilela que eu Vamos sei lá. que vai sair? Vai. Ih, sai Flávio do formato. Bolsonaro. Você sabe que vai sair? Então, ok. Solta a bomba! Ai, ai. Mais uma vez o tiozinho entregando a idade dele. Você tá rindo? Ô, Roma, você tá rindo? Você tá no time deles? Eu tô rindo porque foi Ô, com Lene, você, não foi comigo. Amanhã, já sabe, né? Ele poderia ter falado da minha idade, né? Mano, Roma amanhã, tá fora já, né? amanhã, Já mandei um recado pra Fabi aqui. Tá bom, fechou. amanhã ele vai sacar o GTS dele. Manda aí. Bom, primeiro, olha como ficou feio o histórico de mentiras do Flávio Bolsonaro. Porque primeiro ele falou que não conhecia o Vorcaro. É. Aí depois ele falou, não, conheci, mas foi pra pedir dinheiro pro filme. E antes dele ser preso, antes de saber que era um banqueiro corrupto. Aí depois, saiu que ele encontrou depois que o Vorcaro tava de tornozeleira, o Flávio foi ver. Aí ele falou, não, foi pra acabar com a nossa relação. Mas peraí, eu tenho intimidade com o Vilela pra pedir 100 milhões de reais pra ele pelo WhatsApp. Mas pra falar, olha, não quero mais nada, eu tenho que ir pessoalmente. até o lugar. Não, que você era casado com o Vorcaro? Mas não acabou aí. Sei lá, terminar. Aí não acabou. Aí agora, ele prestou serviço pra empresa do Vorcaro e ele lançou nota que falou, teve 2 notas que eu cancelei e tal. Sim, e é que você não cancelou. E aí ele fala, não, mas tem prestação de serviços advocatícios. Flávio Bolsonaro, os dois primeiros casos que ele pegou. Primeiro, ele próprio. Segundo, Vorcaro. Falou, ó, mas que carreira é essa? Que, você advogou pra você, aí o banqueiro de dezenas de bilhões de reais falou, caralho, você se defendeu bem, hein, cuzão? Não, e Tá vou me dizer mais, tirando, esse né? negócio da nota cancelada... Não, pera aí, pô. Cadê a fofoca, meu? Calma, é que ele me interrompe, Desculpa, sabe? é que eu só ia falar uma parada. Então fala uma Porque parada. quando você fala de nota cancelada, não significa que o cara não recebeu dinheiro. Porque Ah, pra é? gente saber disso, você precisa quebrar o sigilo bancário do cara. A nota cancelada, qualquer um pode consultar. Eu posso pegar um CNPJ e ver as notas que eles tiraram, contra quem, etc. Tá lá no sistema. Da Receita Federal não é sigiloso. A conta bancária, sim. Então, um mecanismo muito comum de se utilizar para lavar dinheiro é você tira a nota fiscal, recebe o dinheiro e depois você cancela aquela nota, porque você lava o dinheiro e nem paga o imposto, porque são fiscalizações diferentes. Isso é uma prática comum. Aí o Flávio, inclusive, no vídeo dele, ele fala assim, não, porque estão querendo que eu me explique de um dinheiro que eu não recebi. Então faça o seguinte, Flávio, seja você o proativo. Mostre a tua conta e abra teu sigilo e mostre que você não recebeu dinheiro. Eu duvido que ele não recebeu dinheiro. Eu duvido que ele não recebeu. Eu tenho certeza absoluta que ele recebeu esse dinheiro. Cale minha boca, Flávio Bolsonaro. Cale minha boca. Abra seu sigilo e mostre que você não recebeu.